quero falar um pouco sobre a teologia da ceia. Tem gente que quando ouve a palavra teologia treme, né? Acha que teologia é coisa de acadêmico. Não, irmãos, teologia não é nada mais do que a reflexão da palavra de Deus e a sua doce e bela interpretação à luz das Escrituras Sagradas. Todo cristão, ele faz teologia. Quando, pastor? Quando você lê, interpreta o texto e aplica o texto na sua vida. Eu queria ler o capítulo 13, verso de número 1 ao verso 5. Esse ato, esse gesto dramático de Jesus, que foi o lava-pés. Diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, ele cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Você que já leu os evangelhos, você já percebeu a ceia nos 4 evangelhos. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem a mesma esteira e eles narram o fato da ceia, a instituição da ceia. E a narrativa dos 3 são muito semelhantes, porque os irmãos sabem que o evangelho de Marcos é o padrão. E Lucas e Mateus utilizaram Marcos para compilar o seu próprio evangelho. Então as narrativas da instituição e do fato da ceia são muito parecidas. Agora, quando você abre João, na hora da ceia, porque no verso 2 diz, durante a ceia, você vai ver algo diferente. Primeiro, não aparece a instituição da ceia. Não aparece Jesus partindo o pão. Não aparece Jesus falando que ele é a nova aliança no sangue. Não aparece nada daquilo que está nos sinóticos. A minha pergunta é, por quê? Por que o Evangelho de João não mostra a instituição e o fato da ceia? Por 2 razões. Primeiro, porque quando João escreveu o seu Evangelho, os 3 evangelhos já estavam circulando na igreja. O Evangelho de João é chamado do Evangelho tardio. Ele foi escrito muito depois dos outros evangelhos. E ele não queria repetir aquilo que já estava forte e firme no coração da igreja por causa dos 3 evangelhos. Essa é a primeira razão. Mas a segunda razão, irmãos, que eu creio que é a mais importante, é que João, ele não quis narrar o fato do evangelho, mas ele quis narrar a teologia da ceia. A teologia da ceia. É como se nos 3 evangelhos, Jesus deixou para nós o modelo do sacramento a ser feito. Nós partimos o pão, nós compartilhamos do cálice. Por quê? Porque isso foi instituído por Jesus e está lá narrado nos 3 evangelhos. Mas a grande questão é o seguinte: no evangelho de João, Jesus agora fala da teologia da ceia. E isso, irmãos, é muito importante para nós, o ensino da ceia. O que a ceia traz e representa, e que eu e você precisamos conhecer e saber para a nossa vida de fé, para a vida dos seus discípulos. Você pode ver que no capítulo 13 ao capítulo 17, é o último sermão de Jesus. E no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, Jesus está na ceia. Só que lá não narra a ceia, só narra o ensino de Jesus na ceia. E é isso que eu quero rapidamente trazer para os amados irmãos nessa manhã de ceia. Qual é a teologia da ceia que o apóstolo João introduz aqui no nosso evangelho, para o nosso aprendizado, para o ensino e para a edificação da nossa vida, que daqui a pouco vamos participar da ceia. O que a ceia em João nos comunica? Qual é a teologia que João se preocupou em colocar no discurso de Jesus, que vai nos edificar no momento da ceia? Portanto, eu quero destacar aqui
algo que a ceia de João nos comunica como teologia e como doutrina e como ensino para mim e para você nesse dia tão belo e na igreja tão bonita que está. Em primeiro lugar, irmãos, a ceia em João, ela nos comunica a presciência de Jesus Cristo. Pastor, que palavra difícil. A teologia às vezes usa palavras difíceis porque são palavras derivadas do grego ou do latim. Mas a presciência significa o pré-conhecimento. Significa o conhecimento anterior, a priori, ou seja, a teologia da ceia em João nos mostra que nada pega Jesus desprevenido. Ele conhece tudo, ele vê tudo, e ele sabe das coisas antes de acontecer. Você quer ver uma coisa? Veja o que diz o verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Pastor, o que João deixou como teologia da ceia para nós? O ensino precioso, irmãos. Jesus é Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o único que conhece a priori. E se Jesus conhece a priori, Jesus também é Deus. Se você for no final do Evangelho de João, no capítulo 20, você vai ver que João é muito claro ao escrever. Escrevi esse Evangelho para que você conheça a Cristo e reconheça que Ele é o Filho de Deus. E reconhecendo isso, você tem vida no seu nome. Veja, irmãos, que a primeira comunicação de João na ceia é sobre o conhecimento prévio de Jesus. E ele não tem conhecimento apenas da hora, não, porque ele sabia que era chegada a sua hora. Essa palavra é uma palavra muito rica em João. João usa muito essa palavra hora. O primeiro milagre que Jesus fez, quem se lembra? Lá em Caná da Galileia, na festa de casamento, lembra do texto? Belíssimo. A Bíblia diz que quando acaba o vinho, Maria, sua mãe, chega meio apavoneada perto de Jesus, dizendo que filho, eles não têm mais vinho, como se Jesus fosse o noivo, porque quem tinha que providenciar o vinho era o noivo. Mas olha, irmãos, o que tem escondido nisso? Maria vai em Jesus, que na verdade o anfitrião era ele é sempre o anfitrião onde ele está. Maria foi até ele e diz: filha, eles não têm mais vinho. Jesus então olha para ela e diz assim: mulher, aqui não tem nada de pejorativo, viu? Por favor, naquele tempo chamar uma mulher de mulher era honra, hoje é perigoso. Vocês estão me entendendo, né? Mas Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha. Está aí a palavra hora. E se você der uma olhadinha no Evangelho de João e fixar os seus olhos nessa palavra, você vai ver que ela aparece muitas vezes no Evangelho de João. Pastor, que hora é essa? A cruz. A cruz. A morte. A paixão. O sofrimento. E João faz questão de colocar durante a ceia essa teologia tão bonita da presciência de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Tem uma linha do Evangelho hoje que se chama Evangelho progressista. Cuidado com isso, viu? O Evangelho progressista tem desvirtuado a doutrina pura e santa da Bíblia. E nesse Evangelho progressista existe o teísmo aberto. Pastor, o que é o teísmo aberto? Teísmo aberto é uma linha doutrinária que diz que quando as coisas acontecem, Deus então vai e intervém, como se Ele não conhecesse as coisas a priori. É como se Deus fosse aquele pai de família que quando os filhos fazem uma lambança, ele arruma aqui, ele ajeita ali, ele coloca a sua mão aqui, mas ele não sabe bem o que vai acontecer. Cuidado com isso, viu, irmãos? Tem muitos adeptos da teologia progressista, do cristianismo progressista e do teísmo aberto, que está aí nas redes sociais, enchendo o ouvido de muita gente boa. Inclusive, talvez você. Mas louvado seja Deus, irmãos, que a teologia da ceia de João nos diz a verdade, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sabe por quê? Porque desde o início, quando o Filho se encarnou, Ele sabia a que veio. Ele sabia, irmãos. Ele veio para morrer. Ele veio para se sacrificar.
Ele veio para subir no madeiro. Ele veio para nos redimir. E a hora, a Bíblia diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora. Estou pronto. Para isso é que eu vim. Isso é muito bom, irmão. Sabe por quê? Porque a gente reconhece em primeiro lugar a grandeza do nosso Deus. Como Deus é grande. Todo o seu plano já está delineado na mente de Deus. Ele conhece o fato a priori. E graças a Deus que esse atributo não foi comunicado a nós. Já pensou se a gente soubesse o futuro? Já pensou, Cíntia, se você soubesse o dia da sua morte? A ansiedade começava hoje. Mesmo que fosse daqui a 40, 50 anos. Você já ia viver em expectativa e ansiedade hoje. Engraçado, irmãos, por que tem tanta gente que vai atrás de falso profeta buscando revelação do futuro? Cuidado com isso, irmãos. Você saber o futuro não traz paz para ninguém. Traz angústia. E é por isso que Deus não nos galardoou ou não sei, com esse atributo, porque Ele sabe que o ser humano, quando ele conhece o futuro, ele não vive o presente. Ele sofre com o presente, porque aquilo que vai acontecer lá, mas Deus sabe. E você quer ver uma coisa? O Dr. John Piper tem um livro que se chama A Alegria de Deus. E nesse livro ele descreve Cristo, como Cristo era um Deus alegre. Agora imagina só, viver alegre, sabendo que aqui na terra teria só 3 anos de vida. Você já pensou nisso? O Deus alegre, mesmo sabendo a que veio, mesmo sabendo que ele iria percorrer as estradas empoeiradas da Palestina por tão pouco tempo, mesmo sabendo isso, a Bíblia diz que Jesus fez o seu trabalho com muita maestria, com muita intensidade e com muita alegria. Sabe qual o título do livro? O Sorriso Escondido de Deus. Entra lá depois e dá uma lidinha nesse livro. Você vai ver a beleza de um Deus alegre, que mesmo conhecendo de antemão tudo que estava preparado para ele, ele viveu nesse mundo de forma íntegra e alegre. Pastor, o que a ceia de João nos comunica em relação à teologia? Em primeiro lugar, a presciência de Cristo. Ele sabia quem iria traí-lo. Olha o verso 2 e 3. O diabo, na ceia, colocou no coração de Judas a traição. E no verso 3 diz, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Está vendo a presciência de Jesus? Ninguém pega Jesus de surpresa. Quando Jesus escolheu Judas, ele não fez uma escolha errada. Eu já vi, irmãos, alunos de seminário, professores e crentes com problemas com a escolha de Jesus em Judas. Pastor, por que Jesus escolheu Judas? Se era Judas que iria traí-lo, está vendo? Jesus escolheu mal. E você quer ver uma coisa pior? Ele passou a noite inteira orando para escolher os 12. E ainda me escolhe quem? Judas. Irmãos, tem coisas que por mais que você seja um grande pesquisador, um teólogo, um grande escritor da Bíblia, você talvez não vai entender o escopo completo. Pastor, por que Jesus escolheu Judas? Para se cumprir a Escritura. Ele era o filho da perdição. Ele era aquele que iria trair Jesus. E ele já sabia que ele iria traí-lo antes dele escolher Judas. Pastor, qual a teologia da ceia em João? Ele mostra, irmãos, esse atributo maravilhoso do próprio Deus, que pertence ao Filho, sendo o Filho Deus, o atributo da presciência. Ele conhece as coisas a priori, e mesmo conhecendo a priori, Ele é um Deus alegre, amém? Agora, nós não, nós somos surpreendidos, não somos? O telefone toca, a gente recebe uma notícia trágica. Somos surpreendidos. Irmãos são surpreendidos. Olha, você está na rua. Meu Deus, que surpresa horrível.
Pastor, fulano faleceu. Meu Deus, como é que pode um homem novo desse? Somos surpreendidos, irmãos. Toda hora somos sobressaltados, não é, meu presbítero? Com notícias. Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus não é surpreendido por nada. Nada surpreende o Senhor. Tudo faz parte de uma presciência a qual Ele conhece a priori. E tudo faz parte, de uma forma misteriosa, de um seu plano maravilhoso para cada um de nós. Amém? Você pode ser surpreendido, mas o nosso Deus nunca é surpreendido. Portanto, descanse o seu coração, porque até nas surpresas humanas, Deus é soberano. Amém? Pastor, o que a ceia de João nos comunica como teologia? Segundo, ela nos comunica o amor invencível de Cristo. Olha o que diz no final do versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os de que forma? Até o fim. Veja que primeiro ele fala da presciência de Cristo, o conhecimento prévio de Cristo. Segundo, ele desce no nível dos relacionamentos humanos. Agora ele fala do amor. Mas que amor? Não o meu amor, não o seu. Inadequado, displicente, egoísta. Um amor que muitas vezes quer a pessoa amada para o benefício próprio, que busca aquela coisa do bem-estar pessoal, porque quando isso não acontece, despede a pessoa. Pastor, que tipo de amor? O amor que faz acepção de pessoas? Não. Um amor que ama para trazer algum benefício? Não. Um amor que as circunstâncias, as dificuldades, os temores, o pecado podem apagar esse amor e podem destruir esse amor? Não. Esse não é o amor de Cristo. O amor de Cristo é muito diferente do amor humano. Desde Gênesis 3 até Gênesis 20, o amor humano é maculado. Quase toda a Bíblia mostra a história de um amor inadequado, mas permeado de um amor invencível. Esse é o amor de Cristo. Pastor, o que significa um amor invencível? Primeiro, significa que Deus te ama completamente, no máximo que Ele poderia te amar. Isso significa a palavra telos, traduzida por fim. A palavra telos significa perfeito. Então o texto está dizendo que o amor de Cristo é um amor perfeito. Ele não é maculado, como o nosso é. Como o nosso amor é maculado. Amar até o fim significa que Deus ama incondicionalmente. A palavra telos significa que ama porque Ele resolveu amar, e não porque a pessoa é amável. Amou até o fim, incondicionalmente. Eu louvo a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque não há nada que eu faça nesse mundo que aplaque ou diminua o amor de Deus por mim, porque o amor dele é telos. Isso é bonito demais, irmão. Sabe por quê? Porque é esse amor que eu preciso e você nutrir no coração. Eu estou alarmado, irmãos, com o índice de divórcio do Brasil que o IBGE soltou em 2021. Alarmado, irmãos, com os casamentos que começam hoje e terminam depois da manhã. Alarmados com esse negócio de o amor acabou. Alarmado, querido, com o alto índice de divórcio dentro das nossas igrejas. Mas graças a Deus, irmãos, que a teologia de João nos ensina um amor diferente. Nos ensina um amor até o fim, o amor invencível. Telos significa o amor final, aquele amor invencível. Nada no mundo poderá nos separar do amor de Cristo, amém? Quem interpretou esse versículo? Paulo. Aonde? Em Romanos 8. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. O amor de Cristo, irmãos, é invencível. Olha, pode ficar tranquilo, se você pecar, Ele vai continuar te amando. Não vai nessa teologia boba que diz que quando o cara peca, ele pede a salvação e Deus vira a cara para você. Não, querido. Aos filhos, Ele ama até o fim. Aos eleitos, aquele que Ele escolheu, Ele ama até o fim. É claro que o pecado entristece o coração de Deus. É claro que o pecado afasta você da comunhão com Deus. Mas do amor de Deus, jamais.
Pastor, o que eu preciso fazer para que Deus me ame mais? Eu preciso vir nos cultos da IPVO? Não. Pastor, o que eu tenho que fazer para que Deus me ame mais? Eu tenho que ler mais a Bíblia? Não. Pastor, o que eu tenho que fazer para que Deus me ame mais? Eu tenho que orar mais? Não. Pastor, o que eu tenho que fazer para que Deus me ame mais? Eu tenho que ser um marido melhor para minha esposa? Não. Nada disso, irmãos, vai fazer você angariar o amor de Deus. Por quê? Porque Ele ama você com o amor máximo que alguém pode amar. Agora é claro, me entenda bem, se você fizer outras coisas, você vai experimentar mais esse amor. É por isso que tem gente que não experimenta, porque não busca essas coisas, porque o amor de Deus em Cristo está disponível no seu máximo para você. E olha, você experimentar o amor de Deus é o céu, é o paraíso na terra, é aquilo que a minha alma mais necessita e anseia para colocar todas as outras coisas nos seus devidos lugares. Amém? A teologia da ceia, irmãos, nos comunica o amor. Que amor, pastor? Invencível. Aquele amor que nos ama, sendo a miséria que somos, sendo a inadequação que somos. Porque, irmãos, dá licença, somos inadequados para amar, não é? Exigimos, cobramos, defrontamos, defraudamos. Mas o amor de Cristo, irmãos, Ele não exige nada. Tudo Ele deu e nada Ele pediu em troca. O interessante é que o escritor de Provérbios diz assim: filho meu, dai-me o quê? É a única coisa que Ele quer. Dá-me o teu coração. Sabe por quê? Porque o coração é a sede desse trabalho glorioso que Jesus faz, de você ser detentor desse amor e experimentá-lo. Amém? Pastor, o que a teologia da ceia nos ensina? Já estou terminando. A teologia da ceia nos ensina, irmãos, o exemplo que Jesus nos deu de serviço e humildade. Está na teologia da ceia o lava-pés. O lava-pés é esse teatro que Jesus fez para demonstrar uma verdade. Qual a verdade? A humildade, o serviço. Para mostrar para nós, irmãos, que aquele que foi alcançado por esse amor agora é um servo. E ele é o servo mais humilde da casa. Por quê? Porque quem lavava os pés naquele tempo não era um anfitrião. O dono da casa não lavava os pés de ninguém. Quem lavava os pés era o escravo mais humilde da casa. Vocês sabem disso, pastor Luciano e pastor Damo já pregaram disso. E na hora da ceia, durante a ceia, veja que Jesus estava ceando com ele. O texto diz que ele se levantou. Isso foi um susto para os discípulos. Imagina só que você é convidado para um jantar na casa dos seus primos, parentes, final de ano. Você está lá na mesa, comendo, bebendo, conversando, trocando ideia, aquela coisa gloriosa. E de repente você se levanta, tira o blazer, tira a camisa, pega uma toalha, de repente se abaixa e você fala: gente, dá licença, e começa a lavar os pés das pessoas. O que elas vão pensar? Um negócio estranho, né? Esdrúxulo. O que deu nesse moço? Bebeu? Fumou um negócio qualquer? O que aconteceu com esse rapaz? Mas foi mais ou menos isso, irmãos, que os discípulos devem ter se assustado quando viram Jesus. Por quê? Porque a cultura naquela época, ela negava esse tipo de coisa ao dono da casa. Era um vexame, era uma desqualificação para o dono da casa. Existiam lá servos, escravos para fazer isso. O dono da casa não fazia isso de jeito nenhum. O que ele poderia fazer, talvez, era ungir a cabeça da pessoa e dar um beijo. Mas lavar os pés, irmãos, não. Isso era coisa do escravo da casa. Aí Jesus inicia o seu último sermão com essa ilustração. Para quê? Para mostrar que teologia, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Teologia não é alguma coisa árida. Teologia é vida, amém? A gente não aprende teologia para ter conhecimento, não. A gente aprende teologia para viver melhor.
A gente não aprende teologia para ficar douto nas escrituras e ficar discutindo com os outros nas redes sociais, não, se é calvinista, se é arminiano, se é preterista, se não é preterista, se é milenista, se é infralapsariano, supralapsariano, sei lá que palavra é essa. A gente não aprende teologia, irmão, para ficar debatendo com os irmãos, não. A gente aprende teologia para conhecer Jesus melhor, amém? Como dizia Calvino nas Institutas, o alvo e o fim, o fundamento da teologia é Cristo. Se a teologia não fizer você melhor e parecido com Jesus, ela não serve para nada. Calvino diz que ela é espúria. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nessa teologia é uma teologia que reside a vida. Por quê? Porque a teologia, como diz o Dr. Roger Olsen, na história da teologia, ela começa na cabeça, e começa mesmo. Você pensa, né? O cristão é alguém que pensa. O cristão é alguém inteligente, alguém racional. A teologia começa na cabeça, com a nossa interpretação das coisas de Deus. Mas, irmãos, a teologia tem que descer para o coração. Ela tem que ser uma afeição para gerar algo em nós. Mas ele diz no seu livro, e por fim, ela tem que descer para as mãos. Sabe por quê, irmãos? Boa teologia, bom serviço. Boa teologia, bom crente. Boa teologia, boa vida. Boa teologia, bom servo de Deus. Boa teologia, bom relacionamento. Boa teologia, boa igreja. Boa teologia, boa virtude da humildade. Cuidado para a teologia não te levar a você achar que é melhor do que os outros, que você estudou teologia. A teologia, como dizia o doutor Francisco Leonardo, aquele holandesão, sogro do doutor Augusto Nicodemos, a boa teologia, a teologia verdadeira, ela tem que fazer você mais humilde. Está vendo a ceia? Pastor, por que Jesus, na hora da ceia, ele se fez o servo da casa? Para mostrar essa teologia maravilhosa, que é a teologia do serviço. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não sabe, você foi chamado para servir. Você sabia disso? Você foi chamado para servir. Servir quem? A todos. Como quem, pastor? Como o servo mais humilde da casa. Você sabe quem teologizou sobre isso? Paulo, de novo, né? Paulo foi o grande mentor intelectual da teologia do Novo Testamento. Quando Paulo escreve lá em Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele estava teologizando a ceia em João 2. Por quê? Porque a teologia da ceia é a teologia do serviço. E esse sentimento, que sentimento? De humildade. De humildade. É inadmissível, irmãos, um cristão arrogante. É inadmissível, querido, um cristão orgulhoso. É inadmissível um cristão que se acha melhor do que os outros pelo fato dele carregar a preciosa semente e a pérola de grande valor. Pelo contrário, quando Jesus realmente nos alcança e a gente entende essa boa teologia, a gente mais bate no peito e diz como aquele publicano: ser propício a mim, pecador, né? E não o fariseu que orava e agradecia a Deus porque ele era, pelo que ele era. Portanto, irmãos, olha, a teologia da ceia é a teologia do serviço, é a teologia do lava-pés, sabia? É a teologia de você servir os irmãos. Nós temos muitos ministérios na IPVO. Cuidado para você não dar proeminência ao seu ministério acima dos outros. Cuidado, querido, para você não achar que é a cereja do bolo, porque você não é. O nosso bolo é muito lindo, confeitado. Ele é de quê? Ele é de chocolate, com cereja e creme, sem abacaxi. O bolo nosso é maravilhoso, é docinho, macio. E nesse bolo, irmãos, tem uma cereja. A cereja, sabe quem é? É Cristo, não é você. O seu ministério não é mais importante que qualquer outro serviço na casa do Senhor. Todos eles são importantes. E todos eles juntos, unidos, servem para a cereja do bolo, para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a teologia da ceia é a teologia do serviço. Jesus é o servo sofredor, que se entregou por amor de mim. Portanto, querido, menos, tá? Menos, tá bom? Para de querer se impor às pessoas. Para de querer achar que você é a detentora dos olhares e que tudo gira em torno de você. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém. Por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas.
E a teologia da ceia, irmãos, é a teologia da humildade. Veja no verso 14 e 15 como Jesus foi enfático. Ora, sendo eu o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu não estou querendo dizer que agora você vai levantar na hora do culto e vai falar assim: pastor, me dá uma bacia de água aí, que eu vou consertar as coisas aqui. Tem gente que às vezes precisa disso. Mas não é isso que Jesus quer dizer. Jesus não está dizendo para você sair daí lavando o pé dos outros. Embora é uma coisa bacana de se fazer. O que Jesus está querendo é que ele dê o exemplo. Exemplo de quem? Do servo da casa. Ele serviu a todos que estavam na casa. E olha o que Jesus diz no verso 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais o quê? Então, irmãos, é claro que todo esse mise-en-scène que Jesus fez, essa cena, esse teatro, esse gesto dramático, foi para enfatizar uma teologia por trás. A teologia do serviço, a teologia da humildade, a teologia daquela virtude que Agostinho disse que é a máxima e mais importante virtude do cristão, a humildade. O cristão é uma pessoa humilde. Amém? O cristão é uma pessoa que dobra serviço. Amém? O cristão é aquele que, quando é detectado o erro, ele reconhece, pastor, eu errei, desculpa, me perdoa meu bem, me perdoa meu filho, me perdoa. E aquela pessoa que reconhece quando ela é confrontada em amor. Agora o orgulhoso não. Quando você confronta uma pessoa em amor numa falha dela, irmãos, às vezes ela nunca mais vai olhar no seu rosto. E você falou que ela não queria ouvir. Quem conhece a história da Branca de Neve? Eu vou terminar. Conhece a Branca de Neve, meu bem? Qual o problema daquela história? Qual a moral da história da Branca de Neve? O espelho. É o espelho. Tudo aquilo ali é uma cena para mostrar uma moral que é a Branca de Neve. Qual é? A rainha do castelo. Por 3 vezes ela chega diante do espelho. O que é que ela pergunta? Espelho, espelho meu, há alguém mais do que eu? E o que é que o espelho responde? Não, em todo o reino não há ninguém mais bela. Tinha paz na casa dela, tinha paz no coração dela, tinha paz no reino, tinha paz com os serventes do reino, tinha paz em todo o reino. Por quê? Porque o espelho falava sempre o que ela queria. Ela chega na segunda vez diante do espelho e fala: espelho, espelho meu, tem alguém no meu reino mais linda do que eu? Aí o espelho olha para ela e responde o quê? Não, minha rainha, no reino da senhora não tem ninguém mais bela do que a senhora. Então a paz, eu estou em paz comigo, estou em paz com o meu reino, estou em paz com os meus servos, estou em paz com a minha família, estou em paz com os meus súditos. Reina paz na igreja, no meu reino. Pela 3ª vez ela chega diante do espelho. Você já viu a história da Branca de Neve? Eu já devo ter visto mais de 300 vezes quando a Alice era pequena. Agora não vejo mais. Mas vamos lá. A história diz que ela chega pela 3ª vez no espelho e diz: espelho, espelho meu, tem alguém aqui mais bela do que eu? O espelho diz: tem. Existe uma que é mais bela do que você, a Branca de Neve. O terror se instaurou sobre a vida dela. Tudo que ela amava, ela passou a odiar. O reino dela entrou em guerra. A vida dela entrou em caos. Branca de Neve começou a ser perseguida. E a vida dela, que era um mar de rosas e uma maravilha, se virou em tormento. Por quê? Esse é o moral da história. O autor da história de Branca de Neve escreveu essa peça para mostrar ao ser humano a dificuldade que ele tem e a guerra que ele promove quando ele ouve o que ele não quer ouvir. E assim caminha a humanidade. Mas o servo é diferente. Aquele que recebeu a Cristo, ele sabe ouvir o que ele não deseja ouvir. Ele precisa ouvir. Para de repente endireitar o caminho. E ele tem que ter uma cerviz macia, sabe por quê? Para ele não se tornar inimigo daqueles que o amam.
e não promover guerra aonde há paz. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã e eu termino. Você está pronto para ouvir não? Você está pronto para ser repreendido em alguma falta, em amor, e se quebrantar e reconhecer o seu erro, e não a partir daí promover grupinhos e litígios e guerrinhas dentro do reino? Bom, então a teologia da ceia é para você. É a teologia do serviço. E esse serviço encontra sua máxima representação aonde? Verso 34 e 35 eu termino. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 35, e nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. Qual que é a teologia da ceia, meu presbítero? A teologia do serviço, e serviço em amor. A gente não serve por obrigação, a gente serve por amor. Essa é a marca que identifica o cristão: a humildade, o serviço e o amor. E o interessante, irmãos, que Jesus aqui, ele introduz duas coisas. Primeiro, e eu termino, ele introduz a abrangência do amor. Lá no mandamento em Êxodo 20 está escrito assim: amar o próximo. Olha como é que Jesus mudou. Olha o que está escrito aí: amai uns aos outros. Está vendo que Jesus mudou lá? Por quê? Porque para o judeu, o próximo era só o judeu. O judeu odiava quem? Publicano, pecador e gentio. Odiava. E de repente restringiu-se o mandamento do amor. Aí vem Jesus e fala assim: não, eu vou dar um novo mandamento a vocês. Vocês não têm que amar só os grupinhos de vocês igualzinho a vocês, não. Vocês vão amar uns aos outros. A coisa é recíproca. E você quer ver uma coisa? A abrangente é tão grande, mas tão grande, que ele falou que a gente tem que amar o inimigo. Esse é o mandamento que Jesus quer de mim. Eu tenho que amar o não amável. Eu tenho que amar o que me persegue. Eu tenho que amar o que me distrata. Eu tenho que amar aquele que me exclui. Eu tenho que amar o meu inimigo. Por quê? Porque Jesus fez isso. E é esse amor que ele requer e exige de nós. Está vendo? Um amor abrangente, engloba tudo. Você não tem que amar só aquele que é o queridinho da sua vida. Você tem que amar aquele que de repente é pedra no seu sapato. Como, pastor? Bendizendo a vida dele, orando por ele, ajudando na necessidade dele. E assim você vai cumprir a lei do amor, que é a lei de Cristo. Mas em segundo lugar, tem um negócio que Jesus trocou também no final. Lá está escrito assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O fundamento do nosso amor era o amor por nós. Só que o nosso amor, irmãos, é completamente inadequado. É egoísta. É um amor completamente maculado pelo pecado. E Jesus dá outro fundamento ao amor. Qual é? Assim como eu vos amei. Está vendo? Por isso é que é novo mandamento. É abrangente e tem um outro fundamento. Então, irmãos, o amor de Cristo é o nosso modelo. Eu sinto te dizer que isso não seja tropeço para você nessa manhã. Porque às vezes o mandamento de Cristo, que não é pesado, é leve, o fardo dele é leve. Tem sido tropeço para muita gente. Ah, pastor, mas isso é só Jesus que consegue fazer. Isso é desculpa, irmãos. Porque o mandamento de Jesus não é pesado. Nós, cheios do Espírito Santo, nós conseguimos conviver com todas as pessoas. E se a pessoa nos humilha, nos espezinha, fala mal de nós, eu não vou devolver isso para ela, não. Pelo contrário, eu vou orar por ela. Eu vou bendizer o nome dela. E se ela passar por necessidade ou uma luta, eu quero auxiliá-la. Sabe por quê? Porque eu não pago o mal com o mal. Eu pago o mal com o... Aliás, irmãos, não é pagar, é vencer. Vence o mal com o bem. É esse, irmãos, a teologia da cruz. A teologia, da ceia. Vamos recapitular. Primeiro, é a teologia da presciência de Jesus. Pode ficar tranquilo. Você é pego de surpresa, mas Deus não é. Amém? Oh, coisa boa, irmãos. Está tudo lá, ó, descortinado diante daquele que sabe tudo. Segundo, a Bíblia diz que é a teologia da humildade. É a teologia do serviço.
É a teologia onde você serve as pessoas e é humilde para servir, entendendo que todos nós somos iguais. Deus nos ama da mesma maneira. Como eu sempre digo, Deus não tem filhos prediletos, viu? Não tem esse negócio de nação de Israel, é a nação de Deus. Não tem isso não, irmãos. Em qualquer lugar que invoque o nome do Senhor, você agora é o Israel de Deus, amém? E Deus ama você. Terceiro, a teologia da ceia é a teologia do amor. Do amor que Jesus nos mostrou, esse amor invencível, implacável, esse amor maravilhoso, tão abrangente, e que agora Ele exige e requer de mim e de você no trato com as pessoas. Não queira de repente se sobressair dizendo que isso tem, que vai, por que não foi, por que não vai. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem de quê? Do Senhor. Portanto, querido, oremos, viu? Para que Deus conduza a nossa igreja, pessoas novas chegando, gente querendo se agregar e se juntar à nossa família. Lembre-se disso, lembre-se da teologia da ceia em João, lembre-se do amor derramado por você no máximo, lembre do serviço humilde que Deus espera e lembre do amor que Deus colocou no seu coração pelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não são merecedoras dela. Eu acho que quem mais precisa do amor é aquele que não ama, né? Certa feita, a mãe de John Wesley, Susana Wesley, foi questionada porque ela teve muitos filhos. Perguntaram para ela qual filho ela mais amava. Pergunta difícil para uma mãe, hein? Você que tem mais de um filho, eu pergunto para você, qual o filho que você mais ama? E ela, com muita sabedoria, né? Ela respondeu assim: olha, eu amo aquele que mais precisa de mim. Ela entendeu a teologia da ceia. O que ela quis dizer? Eu amo aquele que é menos amável. Eu amo aquele que tem mais problemas. Eu amo aquele que é mais carente. Eu amo aquele que ainda não consegue devolver o amor à altura. Esse eu preciso amar mais, sabe por quê? Porque eu preciso ensiná-lo o que é o amor. Esse ano é o ano do desafio da gente cuidar e pastorear da sua vida. Mas eu espero que seja fundamentado nessa tríplice teologia. Essa teologia profunda da palavra de Deus. Para que a gente saiba se relacionar bem com todos que Deus manda. Amém?